Hoje a gente vai falar sobre trabalhar em outras línguas. Trabalhar em outras línguas pode ser muito difícil, mas ao mesmo tempo muito recompensador. Quando a gente trabalha em outras línguas, algumas coisas como os insights e as ideias acabam muitas vezes tendo mais força do que o craft de texto em si. Tem muitos prós e muitos contras para falar sobre trabalhar em outras línguas. Eu, pessoalmente, já trabalhei em Portugal, como vocês sabem, não é exatamente uma outra língua, mas tem sim as particularidades do português de Portugal e as dificuldades, como eu já contei aqui nesse canal. Quando eu cheguei lá no começo, outros redatores reviam um pouco do que eu fazia, eu ia pegando o jeito aos poucos, mas foi que foi. Mas para falar sobre trabalhar em outras línguas com a gente, eu trouxe uma pessoa que já passou por alguns lugares e algumas línguas bem mais diferentes do que o português de Portugal. Então, para falar com a gente aqui, eu trouxe hoje a Carla Calheiros, que atualmente está de volta ao Brasil como redatora na Ogilvy, mas já passou por vários lugares desse mundão. Carla, toca aí, conta pra gente. Olá, meu nome é Carla, eu sou redatora da Ogilvy Brasil. Antes disso eu passei um tempo fora trabalhando na Europa. Eu passei pela Alemanha, pela Seversplan de Munique, passei pela Jandl de Bratislava na Eslováquia, aí passei pela Young Rubicon, Havas Prague, Optimist Think, todas as três em Praga. Um total de 6 anos trabalhando fora. E voltei recentemente e estou na Ogilvy no momento. Quais são os maiores desafios de se trabalhar como redatora em mais de uma língua? O maior desafio é fazer com que a sua mensagem seja pertinente para o público que você está criando. Então você vem com o seu conhecimento da cultura que você tem e também de tudo que você consome, de audiovisual, música, enfim. E às vezes, por exemplo, uma cultura como a Eslováquia, eu não tinha a mínima ideia sobre nada da Eslováquia quando eu cheguei lá. Então, é você trazer os insights humanos que você acha relevante e você adapta para aquela cultura. Se você conseguir adaptar ele para ficar ainda mais próximo daquela língua, daquela cultura. Então, o que eu fazia muito era criar, quando eu criava, era buscava muitos insights que fossem relevantes para que respondessem o brief que eu estava trabalhando e sentava com redatores eslovacos, no caso, e trocava experiências e às vezes um insight, minha tia passou por isso, lá, e você vai encontrando e aí você encontra um caminho legal para desbravar e aí vai. E o interessante que eu acho é que você aprende muito sobre aquela cultura, sobre aquela língua, né? Porque às vezes um insight tem a ver com uma palavra ou com um ditado e aí aquele ditado não é dito da mesma forma, ele é dito de uma maneira totalmente diferente, mas com o mesmo sentido e você vai aprendendo o que é que faz mais sentido para aquela pessoa, né? Então é muito interessante para aquela cultura, então isso é muito interessante. O portfólio de quem trabalha em mais de uma língua acaba precisando de legendas. Qual você acha que é o melhor approach para unificar o seu trabalho? Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque eu não tenho uma resposta para ela. Eu acho que depende. Se você tem uma campanha que ela tem uma tradução quase literal para o português, se você vai traduzir para o português, então você traduz. Agora, tem campanhas que ela tem um significado para aquela língua, aquela cultura, que não dá para traduzir, então fica muito difícil. Por exemplo, eu fiz uma campanha para o Prague Pride, para a parada gay lá de Praga, que falava de rótulos. E, obviamente, aqui também temos rótulos, em inglês você pode falar labels, as pessoas usam labels, mas lá eles usam muito, eles rotulam tudo e todos, e é uma cultura deles mesmo, para quem vem de fora tem um rótulo, até na comunidade gay eles têm milhares de rótulos, então um insight que a gente teve foi muito certeiro para eles, para aquela cultura, porque eles conseguiram espalhar e rotular praticamente a cidade toda e todo tipo de gente e de gostos. Então eu acho que fez muito mais sentido lá do que faria, por exemplo, em português ou em inglês. Então eu consegui traduzir os textos, mas essa essência de como isso fez sentido para aquela cultura eu não tenho como traduzir. Então acho que tem coisas que, se forem literais, se
fosse feita no seu país, ela funcionasse da mesma maneira, você só traduz, faz uma legendinha embaixo, mas em relação a esse contexto, eu não sei dizer, porque eu não soube fazer na minha pasta também. Mas isso é interessante, é outra coisa, é outra maneira de que você vai aprendendo muito como criar para outras culturas. Você vai aprendendo a criar mais sobre a cultura e como adaptar um insight para que faça ainda mais sentido para aquela cultura. Dizem que para diretores de arte costuma ser mais fácil trabalhar fora. Que conselho você daria para uma redatora que quer embarcar nessa? Realmente é mais fácil para diretores de arte. Para a redatora, a minha dica é que você saiba muito bem o inglês, se for o inglês a língua que você vai usar para trabalhar, né? Por exemplo, eu, tanto na República Tcheca quanto na Eslováquia, eu não sabia nenhuma das duas línguas, mas eu sei muito bem inglês, então eu consegui os papéis, os empregos que eu tive lá, nas agências que eu trabalhei. Eu participava muito de concorrência, eu apresentava as concorrências, fazia a apresentação, não só escrevia toda a apresentação, mas ia lá apresentar pessoalmente, porque os departamentos de marketing desses países eram formados de múltiplas nacionalidades, né? Não eram só tchecos, empresas multinacionais com húngaros, com alemães e pessoas de várias nacionalidades, então eles geralmente usam o inglês como língua lá dentro do departamento de marketing, e assim a gente criava todas as campanhas em inglês e apresentava em inglês, e depois elas tinham que ser traduzidas, então todas elas tinham que fazer sentido nas duas línguas. Então eu conseguia as vagas que eu consegui porque eu conseguia desenrolar muito bem o inglês e apresentar. Então acho que você tem que conseguir aprimorar esses outros skills de apresentação, de insights muito bacanas, de conseguir trocar muito com a cultura para fazer com que aquele site realmente, quando for ser traduzido, faça sentido, e mesmo que se precisar adaptar um pouquinho, mas na redação você sentar com o redator, e eu acho que é isso. Quais são os maiores prós e contras de se trabalhar em diferentes culturas? Na minha opinião, os maiores prós é que você vai aprender muito sobre a cultura, muito sobre as diferenças. Eu acho que isso é bom para você aprimorar o seu insight. Eu acho que você depende tanto do insight, muito mais que o craft de redação, para sobreviver trabalhando em outra língua, que você vai exercitar muito isso. Mas ao mesmo tempo, um contra disso é que você não vai estar craftando tanto, sabe? Tudo que você fizer vai ser traduzido para uma outra língua, então às vezes você nem vai chegar a escrever os textos todos da campanha, talvez você só entregue o insight, a defesa, e isso vá para um outro redator, porque não vai fazer sentido às vezes ele traduzir um long copy seu. É melhor você já pegar da língua que vai ser usada, né? Então perde um pouco, eu acho, de mão, de craft, dessa coisa que você está escrevendo constantemente as peças. E um dos motivos que eu quis voltar para o Brasil. Mas ganha bastante, ganha culturalmente, ganha de insight, apresentação, vários outros skills. E fora o lado pessoal, né? De você morar fora, de você conhecer outras pessoas, de você passear bastante. Então eu acho que, como tudo na vida, tem seus prós e seus contras também. Qual conselho você daria para uma redatora que está enfrentando barreiras da língua em seu trabalho? Eu acho que é um pouquinho daquilo que eu falei. Óbvio, se for uma língua que você consiga aprender e consiga aprimorar, é sempre bom. Assim, para mim seria quase impossível conseguir trabalhar como redatora usando a língua tcheca ou eslovaca, né? No máximo eu conseguiria aprender a falar mais ou menos, mas são línguas muito complexas e eu não ia aprender a trabalhar com elas. Se por acaso a língua que você está trabalhando seja uma língua que você consiga aprender, ótimo. Eu tentei muito aprender também para me virar lá, as línguas que eu estava, né, nos lugares que eu trabalhei. Mas se isso não for, se o seu caso for, você não vai conseguir, assim, vai demorar muito para você conseguir aprender a língua a ponto de conseguir ser redatora usando essa língua. Eu acho que você tem que tentar o inglês, digamos, e desenvolver outros skills.
você tem que ser boa ou ter insights bons, ou ter ideias boas, ou saber apresentar, ou saber fazer uma apresentação boa. Acho que nós temos muitos skills que podem ser usados em agências lá fora. Não precisa ser bom em tudo. Eu acho que a gente tem que perceber o que a gente faz de melhor e usar isso a nosso favor, e o que a gente não faz tão bem, tentar exercitar para melhorar, né? Na verdade, isso que eu faço, eu fiz muito, é tentar desenvolver o que eu ainda não desenvolvi tão bem e melhorar sempre no que eu sou boa, porque no que você é bom, né, todo mundo vai enxergar você por aquilo e vai lhe trazer por aquilo, e o resto você vai aprendendo e vai melhorando. Um conselho para quem está começando, eu acho que a comunicação como o mundo, né, está mudando bastante. Eu acho que tem muitas oportunidades nesse momento que tudo está mudando para criar uma nova maneira de comunicar, para criar novos vínculos entre marcas e a sociedade e as pessoas. Então acho que é um momento bom para a comunicação, mas eu acho também que é interessante e necessário a gente aprender como que a gente chegou até aqui. Então eu gosto de olhar para trás e ver o que é que foi feito, o que é que foi criado, até porque a comunicação já mudou várias vezes, né? Então saber da história, de como a publicidade começou, dos grandes publicitários, das grandes campanhas. Eu sou uma nerd, eu gosto de ler tudo, de ouvir tudo, de estar por dentro. E eu acho que essa base desse conhecimento faz com que você consiga ver quais são as oportunidades ou tentar observar o que é que pode ser diferente no futuro. Então eu acho que é uma grande chance para quem está começando agora, é ter esse frescor de acabei de chegar e ver as possibilidades que o futuro pode trazer, mas sem deixar de aprender ou de saber o caminho que foi trilhado até aqui. Eu acho que isso é muito... para mim isso faz bastante sentido. Eu acho que é isso. Obrigada. Espero ter respondido as perguntas. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me adicionar lá no LinkedIn, Carla Calheiros. Eu posso responder qualquer outra pergunta que alguém possa ter. Obrigada, gente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem no LinkedIn para mim ou para a Carla, que também ficou disponível aqui. E vamos que vamos. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, e a gente se vê na próxima. Valeu? Fui!